Olha, concordo em número, gênero e grau com o que o Lula está falando aí sobre a questão das altas do combustíveis. E depois a gente vai conversar com isso. E se você concorda também, já escreve aqui embaixo que concorda, né, que o Barba tem razão e é isso aí. Então, o que acontece? Acontece que, como você tem gente mau caráter nesse país, tem gente que está mesmo recebendo para aumentar, está aumentando. Então, nós estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. Olha só, isso daí faz sentido. Não sei se realmente está fiscalizando, porque, por exemplo, eu moro em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Antes dessa babaquice que tá rolando aí, eu tava pagando 5,19, 5,49 aí em alguns postos de gasolina com bandeira. Não é aqueles um lá que você não sabe nem de onde veio, com bandeira, né? Hoje, o mais barato que eu paguei foi ontem, 6,09. Antes eu tava pagando 6,19. Se realmente tivesse rolando essa fiscalização, esses preços já tinham voltado ao que era antes, né? Dessa babaquice toda que tá rolando. Talvez aqui em São José não tá, né? Não tá tendo essa vistoria aí. A fiscalização está Está ativa. ativa, está ativa. Ativo, mas na onde? Eu não tô vendo. Eu vi o Boulos falando esses dias aí também, mas também não tá mostrando. Sabe? A minha ordem é para a estrada, a minha ordem é no posto de gasolina e na distribuidora. Porque vendendo aberta, a gente tivesse distribuidora, a gente controlava. Porque a Petrobras, ela baixa o preço na Petrobras, mas não chega na bomba. Exatamente. E faz tempo que tá assim, viu, Lola? Você esperou ficar desse jeito aí pra soltar o verbo, pô? Sabe? Quando a gente tinha a BR, podia chegar na bomba porque o posto era nosso. Mas vender a BR e ainda criaram uma cláusula que a gente só pode comprar de volta em 2029. Sabe aquele governo que acha que tem que vender tudo? Então nós estamos na atitude de reduzir impostos. E eu tenho assumido o compromisso. Nós vamos fazer o que tiver ao alcance do governo para não permitir que a guerra do seu Trump e a guerra do seu Netanyahu contra o Irã não aumente o preço do feijão, não aumente o preço do alface, não aumente o preço da salada, o preço da carne de borda aqui para o povo do Nordeste. Pois é, né, gente? Quando aumenta o preço do combustível, principalmente do diesel, que é o combustível dos caminhões, aumenta o preço de tudo, porque o caminhão que pega, né, o seu açúcar lá na refinaria e leva pro supermercado para você comprar, tá com o combustível mais alto. Então o que acontece? Esse valor acaba sendo agregado, né, na carga, no frete, né? Então, isso aumenta, e eu tô falando, né, sobre o açúcar, mas vale para qualquer coisa que é transportada num caminhão. Só que é o seguinte, existe o cartel. Se tem 10 donos de postos de gasolina que fala, beleza, olha só, puta de uma oportunidade pra gente elevar o preço da nossa gasolina, que geralmente já é batizada, né? O próprio governo já batiza essa gasolina. Porque se coloca 33% de álcool na gasolina, é uma gasolina batizada. Não é gasolina, gasolina. É gasolina com álcool. Para carros flex, ok, não é um problema. Porém, carros que só funcionam a combustão de gasolina, de 33% a qualquer outro número que ele decida colocar, vai ferrar o motor do peão. E geralmente é no bolso do trabalhador que isso vai doer. Carro flex não tem problema. Carro a combustão somente de gasolina, igual eu, né, tinha uma SX importada que era só gasolina, a gente ia ter um puta de um problema com essa questão. Mas se os donos de postos de gasolinas decidem, né, olha, nós é oportunista, vamos ter essa oportunidade de levantar os preços da nossa gasolina que já é batizada, rebatizada, é batizada duas vezes, né? Porque sabe lá Deus o que a gente coloca no tanque do nosso carro hoje em dia, né? Batizada duas vezes, uma pelo governo federal e a outra pelo dono do posto de gasolina.
joga lá em cima o preço. E você não tem uma distribuidora que é estatal, que ela vai competir com esses caras, você não vai ter uma redução real na bomba. Porque imagina só, todo mundo coloca a gasolina, vou dar um exemplo para vocês aí. Todo mundo coloca a gasolina a R$ 6,50 o litro. Gasolina batizada duas vezes, em duas igrejas diferentes, né? A igreja da União e a igreja do Estado. E aí você tem a distribuidora, que é estatal, né? Essa distribuidora, a gasolina tá R$ 6,50 para os caras, e essa distribuidora que tem os seus postos de gasolina, que é os postos BRs, que hoje são privatizados, coloca a gasolina a R$ 5,50, por exemplo. Você sabendo que o posto BR é uma bandeira boa, de gasolina boa, e tem o valor da gasolina é R$ 5,50, mas que caramba que você ainda vai em um posto que tem uma gasolina que pode ser de bandeira, mas é privado, que está vendendo gasolina a R$ 6,50. Aí todo mundo vai no BR. Esses outros postos vê que não está tendo lucro e não tem como matar o dono da estatal do BR, né? Porque funciona desse jeito aí, depois eles vão e compram o posto dos caras, trocam a bandeira. Não tem como, por quê? Porque quem é o dono é a União, não dá pra matar os caras, porque você não sabe quem mata, né? Só dá pra privatizar aí, igual o Bolsonaro fez. Aí, você tem que baixar o preço da gasolina. Por quê? Porque você não vai vender mais. Porque quem tá vendendo é o posto da estatal, é o BR, e tá vendendo a R$ 5,90. Claro que esse preço que eu tô falando, R$ 5,90, é um exemplo para você. Então, quem é que compete com esses postos privatizados hoje? Ninguém. Então, por isso que tá tudo nas alturas. Por quê? Porque o Brasil consegue, na distribuidora, consegue manter o preço sem ter o problema da guerra, por enquanto. Porque se demorar muito, vai azedar o pé do frango. Mas por enquanto. Não tendo esse problema, por que os valores estão nessa altura? Não é culpa do Lula. Até porque os impostos que são do governo federal foram retirados nesse período. O maior imposto que ainda está incidindo sobre os combustíveis é o ICMS, que é um imposto estadual, é do Estado. Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais. E quem é o responsável por isso? O governo do Estado. No caso daqui de São Paulo, do Estado de São Paulo, é o Tarcísio de Freitas. Por que ele não abaixa, ele não diminui o valor desse ICMS nesse período, ou até mesmo retira? Ele vai dizer, e todos os outros governadores vão dizer, né, vão dar um monte de argumento para isso. É óbvio. Ninguém quer parar de ganhar, mas isso em cima do lombo do trabalhador. É nas costas do peão que vai esse valor todo, é a gente que paga. Você acha que com o salário do Tarcísio, por exemplo, ou do Zema, lá de Minas Gerais, se ele pagar R$ 15, claro que não é nem ele que paga, né? Porque quem paga é o Estado, né? Que paga a gasolina dos caras. Mas, por exemplo, se ele pagasse R$ 15 no litro da gasolina, você acha que no final do mês faria diferença para ele? Não, lógico que não. Vai fazer diferença pra gente, que ganha um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos aí. Entendeu? E aí tem conta de casa, tem aluguel, tem um monte de outras coisas que a gente tem que pagar. Esses caras têm de tudo de graça. Então, foda-se o peão. Nós que pague. E eles não estão preocupados agora. O único jeito de resolver esse problema aí é o povo. É o povo largando de ser idiota, de ter, né, político de estimação, e começar a cobrar Tarcísio, Zema e todos os outros governadores independentes, se é de partido A ou de partido B. Em cima do seu lombo, e você tá pagando e ainda tá defendendo os caras, né? Chega na rede social gritando. Não é assim não, gente.
Entendeu? É o seu futuro, você que tá velho, você que tá meio velho e você que tá novo. É o seu futuro. Se hoje, a gente comprou aqui um saco de arroz, por exemplo, da marca Saboroso, que é um arroz bom, pelo menos eu acho. Pagamos R$ 14. No outro governo, ou daqui pra frente, a gente não sabe o que vai acontecer, vai chegar a 20, 27, 40 conto. Por causa dessa crise, por causa desse problema. E que tem duas pessoas só envolvidas. Os donos de postos, que são privados, e o governador do estado. Resolveu esses dois problemas aqui, né, a população fazendo frente ao governo, né, forçando o governo aí com essa questão do ICMS. E outra, reestatizando a distribuidora BR, cara, a gente volta a uma normalidade. E isso acontecer nesse momento. Mas a gente tem que forçar. Se não forçar, a gente já sabe no que vai dar, né?